havia feito isso com os outros, para que fazer com eles? Mas o que eu entendo é que foi meio assim, nós temos que puxar de volta, ganhar de volta o nosso protagonismo, e seja de que jeito for. Essa sensação que eu tive. Como é que você viu, Bárbara? Zezé, olha, eu vi muitas análises jurídicas sobre a validade dessa prisão hoje. Estava acompanhando alguns advogados que acharam que não tinha validade para o senador fazer isso, que foi uma narrativa política. Alguns outros advogados viram mesmo como ele fez um juramento de não falar a mentira, ele acabou caindo em contradição com aquele áudio. Mas eu acho que você está certa quando você fala que esse dia vai ser um dos mais marcantes. Quando a CPI terminar, a gente vai lembrar. Oi, Marcão, bom dia. Olá, bom dia, Marcos. Bom dia, Zezé. Bom dia para você que está na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Marcão. A Bárbara está falando como ela viu a CPI ontem. A prisão, né, Marcão, que deu muita repercussão. Eu acho que foi um recado do senador Omar, não queria desmoralizar a CPI, mas legalmente eu não vi, concordo com alguns advogados que eu acompanhei hoje, que não tinha motivo para pedir a prisão. Não tinha, até porque a gente se baseia no áudio do Dominguete. O áudio do Dominguete seria a verdade e a mentira teria sido o que Roberto Dias falou durante toda a quarta-feira. Só que o Dominguete foi provado pela própria CPI que não é um cara que tem credibilidade, não é um cara que dá para confiar. Ele também tem muitas pontas soltas na história dele, um policial militar que vendia vacina e negociava. Então a CPI se baseou num áudio desse homem para dizer que o depoimento do Roberto Dias estava sendo mentiroso. Isso foi um ponto que eu acompanhei, que alguns advogados disseram, eu achei bem interessante. Mas o que me chamou mais atenção ontem foi o nome do Elcio Franco, né, gente? Que apareceu como uma das pessoas mais importantes do Ministério durante o Pazuello. Ele que coordenava a vacinação e levantou até aquela polêmica que agora está acontecendo entre os militares e a CPI, que foi o Omar Aziz dizer que tem maçã podre dentro das Forças Armadas atuando no Ministério. O que você acha, Marcão? Existe maçã podre do Exército atuando dentro do Ministério, isso é um fato, né? Eu achei também, eu ouvi a fala do Omar Aziz, eu não achei que ele generalizou, que ele atingiu o Exército inteiro, eu achei que ele deixou claro, né, que tinha alguns membros do Exército que estavam fazendo com uma conduta que não deve ter, né? E aí eu achei um pouco desproporcional o Exército divulgar aquela nota, né? Porque eu achei que ficou bem claro que o Omar Aziz não generalizou. E realmente existe. E aí é esse problema, né, que a gente tem de, por exemplo, o Pazuello ser militar da ativa e ocupar um cargo político, né? Se os militares deixassem o quartel, todos os militares que querem participar da vida política deixassem o quartel antes, talvez a gente não tivesse esse problema e talvez o Exército não precisasse divulgar essa nota que divulgou ontem, Zezé. Então, gente, assim, eu concordo com esse ponto de vista de que a colocação, a razão, né, que levou aí a decretação da prisão, como se aquela fosse a gota d'água, ali agora chega, para de mentir, é uma coisa estranha, porque realmente o Dominguete, aquele áudio foi colocado como a verdade e o que o outro estava dizendo como mentira, e não existe isso, né? Das coisas serem colocadas dessa maneira. Você está falando a verdade, o outro está mentindo. Não tem, você tem que fazer um trabalho mais extenso para você tentar chegar na verdade da coisa. Mas o que eu senti foi que foi mais ou menos a gota d'água, depois de tudo o que ele tinha falado, tudo que ele negou. Ele não recebia e-mail, ele não fazia nada, ele não era ninguém no Ministério, tudo foi pelas regras. Então, eu acho que quando você pega o conjunto do depoimento dele, eu acho que aí você entende o que o Omar Aziz fez. Embora o argumento, mas olha, vários outros fizeram isso e não acabaram presos, então por que ele acabou preso?
esse é o argumento que mais me pega. E aí eu me respondo, porque havia uma expectativa, porque ele era de todos ali, mesmo em relação ao Pazuello, o Elcio, a gente está vendo agora essa história, mas isso surgiu agora. Ele era a figura do Centrão, que é a figura enrolada, e isso todo mundo sabe. E inclusive, isso ele nega, né? Então, a sensação que eu tive foi que foi o conjunto da obra. E aquele fato foi, assim, a cereja do bolo, mas o bolo já tinha sido feito. Isso, desculpa, a CPI... Oi? A CPI, ela pode prender, né? Se o cara está cometendo perjúrio, pode prender. Disso, se alguém disser que não pode, não é verdade. Isso, aí é narrativa, aí é coisa de advogado, que sempre fica procurando outros caminhos para desdizer o que diz a lei. Mas ele pode prender. Agora, qual é o efeito disso? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Todo mundo, acredita que vai lá depor a partir de agora, vai com habeas corpus já, ou para não falar nada, ou para não sair dali preso, né? Eu vi a prisão como uma bala de prata, e eu tinha a sensação de que ontem essa bala de prata ia ser usada pela CPI. Eu tinha essa sensação. Mas vai lá, Bárbara. Não, Zé, desculpa te interromper, só complementando, eu acho que desde o início o Omar estava muito irritado com o Roberto Dias, né? A gente percebia que o Omar estava muito impaciente, ele deu alguns recados para ele falar a verdade. Olha, depoentes, fala a verdade. A gente sabe que você preparou um dossiê sabendo que seria demitido pelos militares, indicando problemas e esquemas dentro do Ministério da Saúde para que quando você caísse, você não cairia sozinho. Isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção, os depoentes vão para lá com uma narrativa pronta ou pedem no Supremo mesmo o direito de ficarem em silêncio, e aí é um indício de que eles têm coisa para esconder. O Roberto Dias sabia que poderia ser demitido, fez esse artifício, né, contou aquela ideia torta lá sobre o encontro ser coincidente não ter sido marcado, mas a verdade é que dentro do Ministério existe uma disputa, né, de dois poderes que querem se beneficiar mais. A gente ficou sabendo disso ontem, eu acho que com mais clareza, né? Até aquele pichulé do Pazuello, acho que passa a fazer um pouco de sentido depois de ontem. Explica para o pessoal o pichulé, Bárbara. Não. Tá, quando o Pazuello saiu, né, do cargo, ele foi exonerado em um encontro com o novo ministro, numa reunião, um vídeo foi vazado e ele fala que ele saiu porque todo mundo queria o pichulé do final do ano, que tinha muito dinheiro rolando dentro do ministério, só que ele nunca explicou esse pichulé. Quando ele foi na CPI, os senadores até perguntaram, o que é pichulé, Pazuello? Ele falou, é uma gíria, pichulé, não sei, coisa de gíria de internet, coisa que todo mundo quer o pichulé, não tem nada que significa. E aí, quando a gente acompanhou ontem, percebeu que os militares queriam que o Centrão saísse da jogada para ficar com a maior fatia do bolo dentro do ministério, acho que a gente entende o que é o pichulé, né, que o Pazuello queria tanto dizer. Pois é. Gente, o fato é que por R$ 1.100, 5 horas depois, o homem estava livre, leve e solto, fazendo as coisas na casinha dele, Marcão. Ô Zezé, e aí do mesmo jeito que a gente tem agora, né, que deve virar uma tendência de quem for depor já ir com habeas corpus para ficar em silêncio, uma medida como essa também deveria ser tomada da prisão, porque a gente vê pessoas indo lá e falando mentiras óbvias, assim, às vezes, e que não acontece nada, né? A gente teve o caso daquela servidora que era fiscal, que não fiscalizava nada, que foi a... Regina Celi. Isso, Regina Celi, foi na terça, né, que ela depôs. E aí, esse caso, ela falou que foi nomeada pelo Serra, né, em 2016. Então, assim... Era óbvio que ela estava escondendo alguma coisa. E quem era ministro naquela época era o Ricardo Barros, né? Então, assim, era óbvio que ela estava escondendo alguma coisa ali. E eu acho que até mesmo é o que a Zezé falou também, né? Para não perder um pouco o controle sobre a CPI, precisava ser tomada essa atitude que foi tomada. Uma hora ou outra ela ia precisar ser tomada.
porque não dá para... A questão é, será que isso vai desagregar ainda mais? Vai, né? Com certeza. Acha que vai rachar a CPI? Porque houve uma tentativa do Alessandro Vieira de fazer o presidente mudar de ideia. Houve tentativa do Otto Alencar também, insistindo com ele para que não fizesse aquilo. O que vocês acham que acontece a partir de agora com a CPI? Eles já se reuniram ontem, né, Zezé? No grupo do G7, um grupo de WhatsApp, eles discordaram, mas decidiram manter um bloco de apoio, porque agora que a sessão começou e hoje essa servidora do Programa Nacional de Imunização, a gente sabe que o foco inicial dessa manhã vai ser a prisão de ontem. E aí, hoje, alguns senadores já declararam que, por mais que discordem de alguns pontos, concordam com a decisão de que o Omar Aziz era soberano. E o G7 está unido, porque hoje a base aliada ao governo vai vir para cima. E aí eles decidiram manter esse bloco de apoio para conseguirem driblar as acusações que vão vir. Eu só queria ouvir a opinião de vocês também, depois sobre o foco, né? Bom, a gente veio essa semana falando tanto desse negócio de desvio, de verba, de envolvimento no Ministério, e hoje a gente volta para o assunto de imunização para discutir se uma política pública foi tomada de um jeito certo ou não. Vocês acham que isso faz sentido também? Não. Isso, para mim, é uma água fria na fervura, sabe? Me dá a sensação... Porque toda vez que vem com essa história de falar se foi correto ou não foi correto, né, a política adotada, a sensação que eu tenho é de que é palanque para alguém isso daí. Não esclarece nada, não leva a lugar nenhum. Está todo mundo careca de saber por meio de... E hoje, por meio, inclusive, de resultados de pesquisas científicas, né? No Chile acabou de sair mais uma, e, por exemplo, a Coronavac, lá com 10 milhões de pessoas, essa pesquisa foi feita, mostrou que as mortes caíram, acho que 65%. Então, quer dizer, o que se sabia era quem tiver vacina antes e vacinar a sua população, vai sair dessa mais cedo, e ainda que não saia, pelo menos não vai ter corpos aí empilhando nos hospitais. Então, isso já é sabido, não tem mais o que falar acerca disso. As razões que eu acho agora, e para mim sempre foram, desde esse pontapé inicial dado para falar, precisava de vacina e não tivemos vacina, é porque não tivemos vacina. É esse o ponto. Por que não tivemos vacina? A pergunta hoje, para mim, a ser respondida, assim, é o seguinte: meu Deus, o governo brasileiro recebeu uma oferta de 200 milhões de doses de vacina da Pfizer. Não vou colocar as outras. Só a Pfizer. Por que com a Pfizer o governo não negociou e foi atrás de Covaxin, e aí foi negociar com o Pasteur, que também entrou no meio como vendedor de vacina da AstraZeneca, com o PM de Minas Gerais. Sem credibilidade nenhuma. Sabe, eu estava conversando com o CEO da Pfizer, com os caras que... E aí vai comprar a vacina mais cara, que nem é reconhecida pela Anvisa, que a Anvisa topou deixar entrar umas doses aqui, mas com uma série de restrições. O que acontece? O que aconteceu? Isso, para mim, é uma coisa que precisa ser respondida. Gente, 200 milhões da Pfizer, tratando diretamente com a Pfizer. Por que ali não, e nesses outros lugares enrolados assim, sim? E o preço da Pfizer era bom, né, também, não era nada absurdo. E a Pfizer queria usar o Brasil, com todo o sistema que tem para fazer a imunização, como um exemplo para o mundo, para vender mais vacina para o mundo, né? Então, esse é o problema. É uma decisão que ou é o negacionismo puro, ou tem negociata para o meio, né? É isso que tem que... Isso precisa, porque independentemente da resposta, Marcão,
se tem negociata ou se é negacionismo, para mim, esse é o ponto da história das vacinas. Tá? Outro ponto, eu já falei aqui, repito de novo, tem do lance do negacionismo, eles têm que criar coragem para dizer para o povo brasileiro que eles, governo, acreditavam que poderia rolar imunização de rebanho aqui no país se todo mundo contraísse a doença ao mesmo tempo. Ia ter perdas, mas quem sobrevivesse estaria imunizado. E que eles estavam dispostos a pagar por esse risco. Eles têm que criar coragem de falar isso para o povo brasileiro. Eles não criaram coragem ainda de falar isso para o povo brasileiro. E a política deles, o tempo todo, antes do Dória assumir aí a Coronavac, falar, eu vou fazer, eu vou trazer, porque isso a gente deve ao Dória. Antes do Dória fazer isso, o que eles queriam? Então, aí todo mundo pega e tem esse kit aqui que ajuda, tá? Toma esse kit, porque você vai pegar, mas esse kit ele vai te ajudar a ficar mais forte e a não morrer. Então, eu acho que isso tinha que conseguir com que o governo criasse vergonha e falasse isso claramente para o povo brasileiro. O Bolsonaro falou, morrer, morre mesmo. Ele falou isso no início da pandemia. Que vai ter gente que vai morrer, vai ter gente que vai morrer mesmo. Mas vai ter muita gente que vai sobreviver e vai estar imune. Então, esses pontos, assim, será que a recusa de comprar a vacina da Pfizer teve a ver com essa história da imunização de rebanho por contaminação? Ou porque a Pfizer não cederia a um esquema de propina, assim como a Precisa e a Davat cederam? Ou porque já tinha no horizonte, né, esse esquema também que teria a ver. Eu acho que não tinha ainda esse esquema. Eu acho que da Pfizer, eu tenho a impressão que a primeira coisa, a toda hora estão surgindo informações assim, são informações que pipocam aqui, pipocam ali, a gente vai juntando tudo para poder escrever a história. Mas eu tenho a impressão que essa história da Pfizer, né, que foi no ano passado, foi um lance mesmo. Gastar dinheiro para quê com vacina se a gente pode obter o mesmo resultado se a gente deixar o povo, sabe, aí fica doente, quem sobreviver, sobreviveu. Eu tenho essa impressão. Mas aí houve uma pressão muito grande, né, pela vacina, aí o Dória saiu pela vacina, eles não tiveram como se manter no ponto em que eles estavam. Essa é a minha leitura hoje. E aí partiu-se aí para tudo quanto é tipo de aproveitador, porque aí criou-se uma urgência. Com o Dória criou-se uma urgência. E vamos fazer. E quem quiser ganhar dinheiro, o caminho está livre. Isso, gente, assim que eu vejo. Que um pouco Tô louca demais? Não, eu acho que é nessa linha também. Eu lembro que um pouco antes da Coronavac ser aprovada pela Anvisa, o Pazuello tinha falado de vacinação começar em março, lembra? Era um absurdo, assim, e aí realmente esse papel que o Dória exerceu foi importante para avançar a vacinação e para a gente ter a vacinação no estado que estamos. Eu não sei se a Bárbara trouxe essa informação no começo do programa, que o governo federal exonerou, né, o diretor de imunização e doenças transmissíveis. Laurício Monteiro Cruz, ele que teria dado aí o aval, né, para que o reverendo, também uma entidade presidida por ele, negociassem 400 milhões da AstraZeneca. E hoje também o governo Bolsonaro acabou se manifestando em relação à prisão, né, que aconteceu, e disse aí que o Planalto vê arbitrariedade nessa prisão do ex-diretor da Saúde, o que também já era esperado, né, de ter esse posicionamento do Planalto em relação à CPI e principalmente em relação a uma medida mais dura tomada pela CPI, né? E alguns militares declararam que aquela nota divulgada ontem só saiu depois da aprovação do Palácio do Planalto, então foi um alinhamento mesmo bem grande entre o governo e o Exército.
Zezé, esse que você comentou, eu achei muito interessante. Ontem a senadora Elisiane Gama, ela usou uma história da infância dela para contar exatamente isso. Vocês acompanharam? Ela falando que na infância dela no Maranhão, tinha um sorveteiro. E aí ele passava e falava, olha, sorvete, 1 bola, 3 bolas, traz a vasilha. E ela falou assim, foi um momento em que se precisava de vacinas. E aí vem vocês com as vasilhas para tentar tirar proveito, superfaturar, aproveitar desse momento que era urgente a compra de vacinas para tirar um proveito em cima disso, né? É exatamente uma loucura. Agora, em relação ao Exército, gente, assim, o que o Exército está fazendo, hein? O Exército só não. Porque, na verdade, foi uma nota conjunta das 3 forças, né? Gente, para, põe ordem ali na casa, porque eles estão precisando pôr ordem ali na casa deles, que está uma bagunça. Eles ficam falando que o presidente da CPI não pode desrespeitá-los. E o quanto eles foram desrespeitados pelo Bolsonaro? Já não falaram nada. É uma humilhação atrás de humilhação. Se deem o respeito, porque eles vão ser desrespeitados pelo Bolsonaro, pela CPI, pelo povo daqui a pouco, por todo mundo. Eles não têm se dado o respeito, sabe? Sinceramente. Você acha que eles estão firmes aceitando essa posição do Bolsonaro? Tem muitas teorias, né? Porque é a primeira vez que num governo eles têm tanto poder, porque Bolsonaro e Exército estão unidos, mas chama a atenção esse ponto de que o Bolsonaro hoje manda nas Forças Armadas, ele destituiu um dos diretores, ele colocou o Pazuello subordinado a ele, acabou pressionando o Exército a fazer aquela nota de sigilo 100 anos sobre o inquérito do Pazuello, ninguém mexe nisso. O que você acha que faz o Exército continuar tão fiel ao Bolsonaro nessa troca que não parece de fora tão vantajosa? E sendo que o vice é general, né? Eu sempre tive medo. A gente entrevistou aqui no programa o General Santos Cruz, e quando houve todo aquele rolo lá com os comandos que colocaram os cargos à disposição e tudo mais. E uma das perguntas que eu fiz para ele, falei, bom, general, tem algum risco da gente ver hoje o alto comando se curvando ao presidente porque as baixas patentes já foram cooptadas? Eu tenho medo disso. Porque o Bolsonaro, por exemplo, ele entregou uma reforma previdenciária para os militares e nem os militares imaginavam que eles conseguiriam. Né? Foi muito vantajoso. A gente viu essa semana, com base, acho que uma matéria do Globo, acho que foi a Bela Megali, falando que parte do dinheiro para combate à Covid-19, uma parte substancial desse dinheiro foi desviada para as Forças Armadas, que vivia aí de chapéu na mão, pedindo, inclusive, dinheiro para poder comprar comida para pôr nos quartéis. Então, isso é uma coisa que me assombra, entendeu? Se for isso, nós estamos ferrados. Sim. É essa sensação que eu tenho. Porque o comportamento das altas patentes é extremamente subordinado. Sabe? Isso é muito estranho, né? E quem não topou se curvar, tipo o Pujol, vai embora. E o que a gente ouve falar de Pujol hoje? Nada. Enfiaram ele numa gaveta e trancaram ele. Pazuello, apesar de tudo, não teve nenhuma punição, continuou com o cargo no Palácio do Planalto. Sabe? Teve sigilo de 100 anos. Ah, não, mas isso pode. Tem coisa que pode, mas que não é moral de fazer. Então, é complicado, gente. Eu acho que é bastante complicado. Eu também acho.
fé em Deus aí e vamos torcer para que tudo isso que a gente assiste, que a gente teme, seja só uma impressão que a gente está tendo. Porque se alguma coisa dessa for verdade e se materializar, nós estamos ferrados. Com certeza. 10 horas e 30 minutos. Você manda a sua mensagem aqui no Bastidores do Poder para 97102-1493. 97102-1493. Tem aqui a mensagem do Luiz Fabiano. Quanto custa aos cofres públicos por dia ter uma CPI ridícula com o Renan C., corrupto? Forças Armadas, ele manda aqui. Olha, uma das funções do Legislativo, Luiz Fabiano, é investigar o Executivo. E um dos meios que o Legislativo tem são as CPIs. Então, assim, também não me agrada o fato de ter um Renan Calheiros na relatoria dessa CPI, mas é um artifício que o Legislativo tem a lançar a mão aí para investigar o Poder Executivo. Então, se não tivesse essa CPI, eles estariam, não sei o que eles estariam fazendo. Então, eu não sei se tem grandes perdas com a CPI, eu acho que é muito pelo contrário. E aí, olha, eu acho o seguinte, pode falar, tira o foco do Renan Calheiros, porque ele só tem feito papagaiada, assim, ele só quer lacrar lá. E bota o foco lá bota na Elisiane Gama, bota na Simone Tebet, sabe? Que são pessoas que merecem o nosso respeito até esse momento. Sabe, aí você vai ver, assim, você vai tirar o ranço da CPI e ficar um pouco com o trigo, né? Tira o joio e fica com o trigo. Aliás, Zé, eu já lancei para o Centrão a chapa Simone Tebet e Eduardo Leite para o Planalto. Que aí eu acho que é uma maneira de tentar criar um nome, né? Porque hoje o Centrão tá aí para a disputa do Planalto. Tem o Dória está sofrendo a rejeição, né? Principalmente por causa das medidas restritivas aqui no estado de São Paulo. O Carlos mandou aqui a mensagem falando que não conseguiu acompanhar a história das vacinas vencidas. Como ficou a situação? Olha, Carlos, parece que uma informação meio torta que chegou, né, Zezé? Porque nem todas as doses estão vencidas. Há doses vencidas, por exemplo, em Santos foi constatado que lá foram aplicadas doses vencidas. A prefeitura não informou quantas, mas está revacinando esse pessoal. Agora, parte dessas 26 mil vacinas tidas, né, colocadas como vencidas, não estava. É realmente problema de anotação. A Folha se retratou ontem. Uhum. É isso. 10h32, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Vai mandando sua mensagem pra gente, 971021493, não sai daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital e já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular, sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detrandigital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Londrina às 19 horas no Estádio do Café em Londrina, Paraná. Jogo da 10ª rodada do Brasileirão. Londrina e Guarani. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook
Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Rui de Almeida Barbosa com boas condições, o motorista não perde tempo no turno João Penteado, são boas as condições na Campos Sales até a chegada a Glicério. A Glicério não apresenta dificuldades neste momento. Coxinha de frango, bacon, cebolinha, quirera, eu sei que já te deu água na boca. Nesse inverno, o prato de quirera Caldo Bom deixa tudo mais gostoso. Caldo Bom, por que não festa julina? Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir de 2 de agosto, as aulas presenciais nas escolas de ensino técnico e de ensino superior poderão ser retomadas no estado de São Paulo. No caso das instituições de ensino superior e nas faculdades de nível técnico, como as faculdades de tecnologia do estado de São Paulo, as FATECs, o limite de capacidade permitido é de até 60% do total de alunos. Para as instituições de ensino técnico de nível médio, como as escolas técnicas estaduais, as ETECs, não haverá limite de ocupação. Além disso, atividades práticas, laboratoriais e estágios de cursos superiores em todas as áreas também poderão ocorrer presencialmente, sem limite de ocupação. Já os cursos de medicina, saúde pública, saúde coletiva e medicina veterinária poderão funcionar de forma presencial. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Agora, 36 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder, mandando um beijão para a Bárbara Guimarães, que participou com a gente nesse primeiro bloco. E agora, no segundo bloco, tem entrevista para a gente fazer aqui no Bastidores do Poder. Está conosco o deputado federal Sanderson, ele que é do PSL do Rio Grande do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito obrigado, Marcos Andrade. Obrigado, Zezé de Lima, pelo convite, pela oportunidade. Um deputado federal gaúcho falando com os paulistas, falando com os campinenses. Campinas eu conheço, é uma cidade, talvez a cidade mais envolvida do interior do Brasil, considerando que ela... Alguns até acham que Campinas é a capital do estado de São Paulo, mas não é, mesmo sendo talvez a mais envolvida. Mas, para mim, é motivo sempre de muito orgulho e satisfação falar com a Rádio Bandeirantes e, em especial, com os paulistas. Obrigada. Vai lá, Zezé, pode fazer. Bom, deputado, o senhor está com um projeto que visa punir aqueles que dão guarida para fugitivos da justiça. Resumindo, é isso o projeto do senhor? É isso. Na verdade, já tem, Zezé. Nós temos o Código Penal nosso, ele é de 1940. Confeccionado em 1938, 39 e 40. Numa realidade totalmente diferente da realidade atual brasileira, né? Eu diria que o Código Penal brasileiro hoje é extemporâneo, fora da sua época, com regras muito complacentes com relação ao sistema de justiça criminal, o que faz do Brasil hoje um dos países com a maior impunidade do mundo. E nós vimos agora uma situação fática aqui, concreta, que foi a fuga de um criminoso aqui em Brasília chamado Lázaro Barbosa. Ele ficou por 20 dias escapulindo da polícia, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Brasília e lá no estado do Goiás, que é vizinho aqui do Distrito Federal. E durante a fuga, as agências de inteligência policiais já tinham percebido que ele estava contando com a ajuda de terceiros para fugir. E é impossível alguém ficar 20 dias fugindo sem a ajuda material ou mesmo intelectual de alguém. Essa busca aí resultou uma despesa de 20 milhões de reais. Vejam, em plena pandemia, com todas as dificuldades, as polícias despenderam 20 milhões de recursos públicos para buscar um único indivíduo. E aí eu sou de carreira policial federal, agora
em 15 de julho, completo 25 anos que ingressei na Polícia Federal. Tenho boa experiência em atuações desse tipo. E aí, eu vendo ali que tipo de crime teriam cometidos aqueles que ajudaram Lázaro Barbosa na sua fuga. E aí vi que o crime de favorecimento pessoal é um crime de menor potencial ofensivo, que nem prisão em flagrante cabe, pena de detenção. Aí eu elaborei um estudo, apresentei, com base nesse estudo, um projeto de lei que retira da alçada de crime de menor potencial ofensivo e coloca como crime comum, com pena de reclusão, o que, por si só, já impõe prisão em flagrante de todos aqueles que sejam flagrados dando guarida a fugitivos. E nesse dispositivo penal também, artigo 348 do Código Penal, que, como eu disse, lá em 1940 talvez tinha razão de ser, hoje não tem mais. Em 1940, o legislador achou que não podiam penalizar descendentes, ascendentes, cônjuges, parentes próximos que dessem guarida a fugitivos. Hoje, com a criminalidade organizada, violenta, cruel, que temos aqui no Brasil, não tem mais espaço para perdão judicial para quem dá guarida a qualquer tipo de criminoso. Aliás, se esses parentes de Lázaro tivessem imediatamente comunicado à polícia: ó, o Lázaro está aqui, em tal lugar, venham, prendem, fazer a contenção desse rapaz, mesmo sendo parente. Se tivesse feito isso imediatamente, provavelmente ele estaria preso e não estaria morto. Mas esse círculo familiar, que nós vimos que já tem prova, inclusive, de que ex-mulher, ex-esposa, mãe, namorada, amigos, primos, deram guarida para a fuga desse sujeito, e a polícia acabou no confronto. Ele mesmo reagiu à prisão, estava armado com pistola e trazia consigo R$ 4.500 consigo, dinheiro que ele teria conseguido com parentes e amigos, de modo que, na minha observação, na minha visão, nós precisamos urgentemente fazer a modernização do sistema criminal brasileiro, talvez um novo Código Penal. Nós estamos elaborando aqui o novo Código de Processo Penal. Já está em andamento, eu sou integrante da comissão, inclusive, mas acho que já é chegado o momento de formarmos uma comissão, chamarmos juristas e a sociedade brasileira como um todo e elaborarmos um novo Código Penal. Né? Porque senão ficarmos aí fazendo remendos como esse projeto é um remendo, corrigindo uma impropriedade que o Código Penal traz através de um projeto de lei autônomo. Então, acho que já é chegado o momento de refazermos um novo Código Penal e, com isso, diminuirmos aí a sensação de impunidade que, como eu disse, o Brasil hoje é um dos países com a maior impunidade do mundo e com o maior índice de reincidência. Nós temos hoje 70% é o índice de reincidência no Brasil, algo inadmissível, e a reincidência ocorre porque a lei é complacente, é benevolente com aqueles que infringem e atacam a sociedade brasileira. Deputado, também não seria porque o nosso sistema prisional ele não tem capacidade de reabilitar e devolver uma pessoa melhor à sociedade? Também. Zezé, todo o sistema está errado. Né? Os últimos 30 anos não construíram presídios no Brasil. E eu ontem, inclusive, estive no DEPEN, aqui, o Departamento de Penitenciária Nacional, com o diretor do DEPEN, e ele me passou da realidade dos presídios federais. São 5 presídios federais, e tem projeto para construir mais 5 presídios federais. Nos presídios federais brasileiros, não há um único registro de fuga, não há uma única ocorrência de localização de celulares dentro dos presídios federais, e isso prova de que nós temos condições de ter um sistema prisional rígido, um sistema prisional que possa corrigir o cidadão, né? Mas precisa investir. Um presídio custa mais ou menos, dá para se fazer um presídio com em torno de 15 milhões de reais. Precisamos construir presídios, né? E nos últimos 30 anos não houve construção de presídios. Aí foram empilhando criminosos dentro dos presídios, né? Fazendo com que ali as celas fossem transformadas em escritórios do crime, né?
E para nós superarmos essa situação, temos que ter, primeiro, uma legislação mais dura, que ela é muito benevolente, evitando saidinhas, dificultando progressão penal, né? E com isso, com a construção de novos presídios, dando as condições prisionais que os presídios federais têm. Não há superlotação nos presídios federais, como também não há visita íntima nos presídios federais. Os advogados se comunicam com os presos por parlatório e com isso tem-se um sistema controlável, algo que nos presídios estaduais não é. Os presídios estaduais, via de regra, não têm o controle que precisa ter, e aí faz com que presídios lá do Rio Grande do Sul, nós temos o chamado presídio central, que é a superlotação, que ali é o verdadeiro escritório do crime. Dali eles planejam com celulares dentro dos presídios, eles planejam assaltos, eles planejam execuções, eles determinam repartições de territórios, no caso da traficância. Então, é um conjunto, Zezé. Investir-se materialmente, mas também temos que modificar a lei. Se nós só investir materialmente... No estado de São Paulo, a gente conhece muito bem essa realidade. Bom, aqui é o berço do PCC. Né? São Paulo tem mais de 100 mil presos, construiu muitos presídios, mas nunca deu conta do crime organizado. Bom, esse projeto do senhor, o que ele prevê, na eventualidade de ser aprovado, o que nós teremos aí nesse tipo de situação, deputado? Nós temos aqui a previsão de uma pena que hoje é de detenção. Estou buscando aqui, ó. A pena hoje é uma pena de detenção e ela modifica, então, o artigo 348 do Código Penal, né, estabelecendo uma pena de reclusão. E nós temos uma lei da 9.099, que é uma lei lá de 95, que estabeleceu os crimes de menor potencial ofensivo em que não há previsão de prisão em flagrante. Todo aquele que for flagrado cometendo um crime de menor potencial ofensivo, isso aí pega algo em torno de 25% dos artigos do Código Penal hoje são crimes de menor potencial ofensivo que não levam o sujeito à cadeia. Só que situações como essa, do favorecimento pessoal, né, não podem ser classificadas, na minha visão, como crimes de menor potencial ofensivo, porque tem um poder e uma capacidade lesiva muito grande. Nós vemos o caso do Lázaro agora aqui. Mas tem outras situações cotidianas no Brasil afora que precisam ser atacadas, evitando que criminosos contem com a benevolência legal para se fugirem das raias da polícia, das raias da justiça e das garras da justiça. Deputado, eu queria voltar um pouquinho para a questão carcerária, né? O senhor falou sobre as prisões federais. Eu queria saber se nesse relatório que o senhor teve acesso, se tinha dados sobre a reincidência de pessoas de presos que efetivamente se recuperam e não voltam a ser presos, ou não, se ainda tem uma reincidência alta mesmo nesse presídio. Porque, assim, a questão carcerária no Brasil, um dos grandes problemas é que não há nenhum tipo de recuperação, né? Não oferece ensino, não oferece trabalho, e aí a pessoa sai da prisão, o único caminho que encontra muitas vezes para sobreviver acaba sendo voltar para a criminalidade. Às vezes está até devendo favores, né, que recebeu lá dentro da cadeia, tem que pagar o favor lá fora. Como que dá para pensar num sistema carcerário melhor, o que precisa para a gente ter essa recuperação da pessoa que é presa? Como eu comentei com a Zezé, nós temos que ter um conjunto de ações. Só modificar a legislação não adianta. Como também só dar condições materiais, aumentar presídio e dar melhores condições para a massa carcerária também não adianta. É um conjunto de ações, né? E nesse conjunto de ações, apertando a legislação penal, dificultando benefícios que hoje são fartos na lei de execução penal, com ações materiais, como eu disse, de logística, melhorando a condição de tratamento dos presidiários, aí nós vamos ter. Isso é uma ação, não é uma ação para curto prazo, nem para médio prazo, isso é uma ação de longo prazo, né?
E aí nós teremos a queda drástica, não tenho a menor dúvida, porque outros países fizeram isso e tiveram esse resultado. Teremos aí a queda da reincidência. Os índices de reincidência, como eu registrei, são próximos a 70%, e o índice de reincidência dos presídios federais, daqueles que saem dos presídios federais, é muito menor, né? O que indica que, primeiro, o preso tem que saber que se ele for condenado por um homicídio, por exemplo, e a pena estabelecida lá pelo tribunal do júri foi de 15 anos, ele tem que saber que ele não vai sair antes de 15 anos. E hoje não. Hoje o camarada é condenado a uma pena de 15 anos e com 4 anos ele está fora. O que quase que incentiva o sujeito a cometer novos crimes aí fora, porque ele sabe, eu estou com dificuldade, não tenho onde trabalhar, eu vou meter um assalto. Vou fazer uma saidinha de banco, vou fazer um sequestro, vou fazer uma traficância aqui de droga, né? E essa condição, então, de benevolência penal faz com que a reincidência ocorra. Não, a reincidência não é só porque o sujeito não teve capacidade de ser reinserido na sociedade dentro do sistema prisional. Há também reincidência nos sistemas prisionais do primeiro mundo. Os Estados Unidos também tem um índice alto de reincidência dos presídios norte-americanos. E lá, eles são um país muito mais rico que nós, ou são um país com condições muito melhores que as condições aqui do Brasil. Eles também têm reincidência, né? E esse fenômeno que nós temos da violência crescente é um fenômeno mundial. Não é um fenômeno que acontece só no Brasil. Agora, quando nós temos um país como o nosso, cuja legislação é muito atrasada, é feita por um momento social que não é o momento social que nós vivemos hoje, aí a condição fica ainda mais favorável, né? O caso do Lázaro mesmo, ele já tinha sido preso, detido 3 vezes e tinha sido solto 3 vezes por saidinha. As 3 vezes ele não tinha voltado. Tinha que a polícia ir lá fazer a recaptura. Uma das vezes ele fugiu. E essa última vez agora, ele fugiu. Essa última vez ele fugiu. Estava foragido e não tinha sido mais encontrado. E aí cometeu uma série de crimes. Enfim, tem aí já comprovado 6 homicídios cuja autoria aponta para Lázaro Barbosa, né? Então é um conjunto de ações: modernizar a legislação brasileira, criar condições materiais para que a massa carcerária tenha mais espaço para a sua reintegração, inclusive, na sociedade. E também, isso é óbvio, né, um país com uma economia aquecida, com índice de empregabilidade maior do que nós temos aqui, certamente também diminuirá a reincidência. Claro, muitos dos reincidentes, nós sabemos, são reincidentes que nós chamamos de reincidentes sistêmicos, que não dependem de emprego. O sujeito que atua, por exemplo, em assalto a banco, o sujeito que atua no tráfico de drogas, ele não quer um emprego para ganhar um salário mínimo, para ganhar R$2.000. Ele quer atuar, fazer um assalto a banco que vai render uma condição para ele ter ali uma vida fácil por 10 anos sem precisar trabalhar. Isso também é uma realidade que acontece muito no Brasil, né? Então, é uma série de ações que nós precisamos enxergar e atacando aos poucos. Isso não foi feito nos últimos anos, não houve modernização da legislação para endurecer a vida dos criminosos, não houve investimento para geração de novas vagas nos presídios, como também nós vimos, infelizmente, não houve um cenário, um ambiente propício para que a economia brasileira gerasse mais empregos e houvesse mais oportunidade de trabalho para os brasileiros em geral. Bom, deputado, essa história do Lázaro é chocante, de fato, essas saidinhas a que ele teve direito, é inaceitável, assim, do meu ponto de vista. Mas vamos falar um pouquinho de política. Deputado, nessa semana ganhou mais corpo uma conversa que vem sendo feita do MBL com o PSL
no sentido de juntarem forças para as próximas eleições, inclusive com a filiação de nomes aí importantes do quadro do MDL, como o Arthur Mamãe Falei, o Arthur Duval, que é um deputado estadual aqui em São Paulo. Uma condição colocada pelo MBL para o presidente do partido, né, para poder mandar esses nomes para lá, para a legenda, é que não tenha bolsonarista. Como é que o senhor está vendo essa negociação? Zezé e Marcos, ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu, até 2018, até me candidatar à Câmara dos Deputados, eu nunca tinha tido filiação partidária. Vim direto da Polícia Federal aqui para a Câmara dos Deputados. Então, continuo não tendo vida partidária, né? Eu sempre fui, ainda na Polícia, eu fui do Exército por 5 anos e na Polícia Federal já há 25 anos. 30 anos de serviço público federal ligados à segurança pública. E sempre olhei, isso é uma visão minha, posso estar errado, mas sempre tive uma péssima visão de partidos políticos no Brasil. Nunca gostei, sempre alguns amigos ou parentes que tiveram em algum momento envolvidos com partidos me relataram situações horríveis. Eu, dentro da Polícia Federal, também trabalhei em inúmeras operações de combate à corrupção, sempre tinha ali um partido político. Então, estou aqui há 2 anos e meio já na Câmara como deputado e não tenho vida partidária. Minha vida aqui, a minha dedicação é a dedicação parlamentar, legislativa, dentro da Câmara dos Deputados. Atuo como vice-líder do governo Bolsonaro dentro da Câmara. Não tenho vida partidária, então. Estou filiado ao PSL, mas não pretendo ficar no PSL, né? E para mim, né, vejo com normalidade, com naturalidade, o fato do MBL ou de alguns outros deputados terem sido convidados pelo PSL, porque o PSL, a direção do PSL, a presidência do PSL e talvez a cúpula do PSL é da tradicional política, é daquilo que nós chamamos de velha política. Então, para eles fazerem esses acordos, eu acho que vem com normalidade. Eu, para mim, não me interessa, não gosto, né? Sou daqueles que acham que o Brasil teria que ter candidaturas independentes, sem partidos políticos. Na minha visão, o partido político não contribui com o aprimoramento da democracia, inclusive, não contribui com o aprimoramento dos estamentos públicos como um todo. Então, não tenho nada a acrescentar ou a registrar com relação a essa proximidade do PSL com o MBL ou com quem quer que seja, porque apesar de ser filiado ao PSL, não tenho maiores proximidades com o PSL, não faço parte do diretório nem do meu estado, nem nacional, e às vezes que fui chamado a participar de reuniões, inclusive não participei porque, como eu disse, não vejo com bons olhos partidos políticos no Brasil. Ô, deputado, e qual deve ser o caminho dos bolsonaristas? Para qual partido deve ir tanto o grupo bolsonarista do PSL quanto os demais, o próprio presidente da República? Claro, vejam, eu, quando eu me candidatei, né, vários apoiadores, fiz 88.500 votos no Rio Grande do Sul. Vários dos meus eleitores e por isso disseram, não, deputado Sanderson, eu estou votando na figura do Biratã Sanderson e não no partido. Para mim, pouco importa o partido que o senhor é afiliado, importa aquilo que o senhor representa e aquilo que o senhor traz nas suas propostas. O presidente Bolsonaro está mais de 1 ano sem partido, 1 ano e meio sem partido. Que diferença fez isso na vida política dele? Nada, nenhuma diferença, né? Nós elaboramos um projeto para criar o chamado Aliança pelo Brasil, não deu certo, não foi adiante. Para aqueles que quiserem concorrer à reeleição, né, terão que ter um partido político, a menos que numa mini reforma política que vai acontecer aqui, ali tem uma previsão de autorizar-se candidaturas independentes, que para mim seria uma grande inovação no Brasil, candidatura sem partidos, como tem também a previsão do chamado distritão. Isso também diminuiria a força dos partidos. O distritão, no Rio Grande do Sul, por exemplo, São Paulo são 70 deputados, né? No Rio Grande do Sul são 31 deputados. Os 31 deputados mais bem votados viriam à Câmara dos Deputados. Hoje nós temos deputados que fizeram
70 mil votos no Rio Grande do Sul e não estão aqui na Câmara, enquanto deputados que fizeram 23 mil votos, 25 mil votos, estão aqui como deputados federais porque foram trazidos pelo coeficiente eleitoral da legenda, né? Então, vejo agora com bons olhos, é um projeto que está sendo capitaneado, uma ação que está sendo capitaneada, inclusive, por uma deputada paulista, deputada Renata Abreu, e acho que é o chegado momento já, sim, de discutirmos, colocarmos em votação. Pode que o conjunto de deputados não aceite, ok, mas acho que é a chegada do momento de botarmos em votação a possibilidade de... O melhor de tudo seria o voto distrital, né? Onde o estado de São Paulo, por exemplo, seria dividido em regiões. O Rio Grande do Sul, meu estado, seria dividido também em sub-regiões, em regiões, e daí cada região indicaria um deputado, né? Independente de partido. Cada região elegeria um deputado e esse viria para Brasília para representar aquela sua micro-região, né? Isso diminuiria custo, o deputado não precisaria rodar. O estado do Rio Grande do Sul tem 500 municípios, São Paulo é um estado gigantesco, é um estado que é um país, não precisaria rodar, os deputados não precisariam rodar todo o estado. Isso valeria também para os deputados estaduais, né? Eu imagino que os deputados estaduais de Campinas visitem todo o estado de São Paulo, enquanto poderiam se dedicar apenas à região de Campinas, que já é uma região gigante, né? Maior, o PIB de Campinas e a população de Campinas é maior do que muitos países do mundo afora. Então, vejo com bons olhos e espero, otimista, quem sabe, a votação de uma mini-reforma eleitoral política para possibilitar candidaturas independentes, voto distrital. O distrital seria talvez o melhor dos mundos, na minha visão, mas o voto distrital, como se pretende aqui, ainda é melhor do que o sistema atual. O voto distrital esse, que é o distritão que estão chamando, ainda ele é melhor do que o atual. Porque o atual traz pessoas a reboque de votações grandes, algo que, na minha visão, não contribui em nada. O deputado está aqui, mas não representa um eleitorado volumoso ao ponto de dizer, ó, eu represento tal segmento ou tal público ou tal eleitorado, né? E talvez, quem sabe, com o fim do voto obrigatório, também não vejo com bons olhos o voto obrigatório. Poucos países do mundo ainda têm o voto obrigatório, o Brasil é um deles, né? Quem sabe tenhamos aí um cenário nesse ano para que essas modificações ocorram. Bom, deputado, só mais uma pergunta e eu libero o senhor, prometo. Ontem a Câmara dos Deputados votou requerimento de urgência para votar o projeto sobre os supersalários. O senhor está por dentro disso? Qual que é o posicionamento do senhor acerca desse projeto? Um projeto que é um anseio nacional, né? E vejo que os deputados que se manifestarem contra vão ter sérios problemas com o seu próprio eleitorado e a sociedade em geral, né? Nós temos uma previsão constitucional de um teto de R$39 mil hoje, que é o salário do ministro do Supremo, mas presenciamos aí diariamente olerites contra cheques que são publicados nas mídias de agentes políticos ganhando R$100 mil, R$170 mil. Eu vi um contra-cheque esses dias que eu achei que era fake. R$450 mil o salário de um desembargador. Né? Então, isso é algo que não cabe numa república, né? E deve ser aprovado com facilidade, né? Fazendo com que algo que, aliás, a Constituição já determina, mas vão ter que ter um projeto de lei, uma lei determinando de forma mais clara, estabelecendo regramentos, né, para que esse limite seja, de uma vez por todas, obedecido. Ok. Obrigada, deputado. O Biratã Sanderson aqui no Bastidores do Poder, ele que é do PSL do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, deputado. Até uma próxima. Obrigado, Marcos Andrade, Zezé de Lima, e um abraço a toda a população campinense. Orgulho do nosso Brasil. Obrigado, um abração. A gente vai agora para o intervalo e volta já já. Mande sua mensagem para a gente pelo WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. São muitos os desafios. Também são muitas pessoas trabalhando para garantir que você faça suas provas com segurança. Porque a gente sabe a importância do Enem para a sua vida e para o país. Faça sua inscrição de 30 de junho a 14 de julho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Pela Von Zuber, motorista encontra boas condições em toda a sua extensão. São boas as condições na Engenheiro Francisco de Paula Souza, pela Avenida da Saudade, também Rua Abolição. Quer ter uma alimentação mais saudável? Baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guialimentar.org.br, uma iniciativa IDEC. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o número global de mortes por coronavírus ultrapassou 4 milhões à medida que as ameaças de variantes, baixas taxas de vacinação e respostas pontuais à pandemia se prolongam. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi acabou tirando 12 membros do seu gabinete em uma remodelação estipulada por uma segunda onda de coronavírus devastadora. O governo Modi tem enfrentado críticas internacionais e domésticas por causa da sua alegada falta de preparo e implementação caótica do programa de vacinação. Aqui nos Estados Unidos, dados emergentes ressaltam a necessidade desesperada de mais vacinas. Por exemplo, todas as pessoas que morreram de Covid-19 em junho em Maryland não foram vacinadas. E agora que a variante Delta está se espalhando mais, alguns especialistas estão perguntando se devemos testar as pessoas vacinadas para o vírus, se as pessoas vacinadas devem retomar o uso de máscaras em certas situações. E o ex-presidente Donald Trump está processando o Facebook e seu CEO, o Twitter e também o seu CEO, YouTube e o seu CEO de sua controladora depois que ele foi removido das plataformas este ano. Os tribunais normalmente rejeitam processos semelhantes e estes provavelmente também estão condenados desde o início. O último esforço litigioso de Trump coincide com alguns comentários preocupantes ligados a ele e a um apoiador de alto nível. Um novo livro afirma que Trump elogiou, olha só, Adolf Hitler durante uma discussão de 2018 com seu chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly. Trump negou os comentários. Enquanto isso, a deputada Marjorie Taylor Greene, uma aliada de Trump, comparou a campanha de vacinação da Casa Branca às camisas marrons da era nazista, semanas depois de se desculpar por seus comentários comparando as regras de máscara do Capitólio ao Holocausto. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. A rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 horas e 8 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder. Mande sua mensagem pra gente pelo 97102-1493. Zezé, você falou pra gente voltar falando alguma coisa, mas eu não entendi, porque bem na hora entrou a vinheta. Qual tema você quer levantar agora, Zezé? Gil Kleber dando trabalho pra gente. Tadinho. Ou Leandro Renato, um dos dois, à mesa, sempre. Tadinho deles. Gente, brincadeira, viu? O Leandro Renato me conhece, ele deve achar que eu sou assim mesmo, fico acusando, mas é brincadeira. Eu acho que essa história dos super salários vale a pena a gente bater um papinho curto aqui sobre,
porque, de fato, entrou ontem esse requerimento de urgência, foi votado e aprovado. Então, isso quer dizer que esse projeto vai mesmo ser votado brevemente. Foi uma condição que muitos colocaram para votar a reforma administrativa. Eu não sei bem de onde veio a pressão para que fosse votado antes da reforma, mas houve essa pressão. Esse projeto já foi aprovado por unanimidade no Senado Federal já há algum tempo e estava lá descansando na Câmara, porque tem uma pressão muito grande, especialmente por parte do Judiciário, que não quer de jeito nenhum que esse projeto seja votado. A Constituição Federal, ela determina que o teto é o teto do vencimento do Supremo, né? O teto no país, do funcionalismo público federal no país é o teto do Supremo, estados é o governador, municípios os prefeitos, e que não serão contadas para o teto as verbas indenizatórias. Ponto. O que o pessoal fez para conseguir aumentar o salário da forma que eles aumentam para receber contra-cheque de 450 pau, que eu também vi essa matéria, foi lá no Nordeste, alguma coisa assim. Eles colocam tudo como verba indenizatória. Então, férias não gozadas, eles vão somando férias não gozadas, um monte de outros benefícios que acabam levando um salário. Se o salário é de quase 40 mil hoje, real, o pessoal, assim, na média, ganha 60, 70 mil. Né? E o que essa lei vai fazer? Essa lei vai definir tudo, então, que é verba indenizatória. Isso é indenizatório, isso é indenizatório, isso aqui não é indenizatório, porque a Constituição demandava uma lei para poder tratar disso, tinha que ter uma outra legislação para poder fazer essas definições, e é isso que vai fazer. E aí vai estar colocado na lei que quem receber ou quem pagar valores que não são discriminados como passíveis de pagáveis, aí essas pessoas estão cometendo um crime. Isso é muito interessante, trata da questão dessas férias de 60 dias da magistratura também, não reduz as férias, porque aí eu acho que é uma outra lei que tem que ser feita, mas pelo menos o cara não pode receber 2 férias, igual ele recebe. Então, assim, é um assunto que a gente brigou muito por ele, quis muito que uma lei dessa fosse votada, nunca foi votada por causa de pressão. A MB tá, assim, imagino que tem uns 7 de plantão lá na Câmara, né? Mas a lei, como teve algumas modificações, ela volta para o Senado ainda. E aí, meu filho, é carimbar, e acho que aí a gente não vai ver os absurdos que a gente vê mais, principalmente no Judiciário e no Ministério Público. É isso, Marcão. É importante, né, a gente começar a avançar nesse quesito, que também é uma coisa que há tanto tempo a gente fala e quer ver sendo colocado em prática, né, o corte dessas regalias, mas, enfim, vamos ver se agora sai, né, do papel. Vamos falar de Covid-19, coronavírus, combate à pandemia, e lembrando que ontem, né, o governador João Dória, ele anunciou a flexibilização das medidas restritivas, então agora o toque de recolher é das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã, e também o comércio, bares e restaurantes têm um prazo maior agora. A partir de sexta, né? A partir de sexta. Aqui em Campinas também a partir de sexta, porque o prefeito Dário Saad concordou então com essas medidas impostas pelo governo do estado e vai ampliar sim o funcionamento das atividades a partir da sexta-feira. Então, agora o fechamento é às 11 horas e teve ampliação também da capacidade de ocupação, que passa a ser de 60%. Então, o decreto foi publicado hoje aqui em Campinas, né, no Diário Oficial. Atualmente, esse horário é até às 9 horas da noite, com capacidade de 40%. E lembrando que aqui em Campinas, segundo a Prefeitura,
mais de 55% da população adulta já tomou a primeira dose e amanhã tem o 5º dia D de vacinação para quem tem mais de 37 anos. Então, quem tiver essa idade pode entrar no site da Prefeitura, fazer o seu agendamento para já tomar a primeira dose amanhã. Zezé, eu tô... Que legal, hein? A questão da vacinação é legal, mas a questão da reabertura, no dia, ou ali, né, eu acho que não foi exatamente no dia, mas um pouco depois de termos ali a notificação do vírus, né, da variante Delta aqui no estado de São Paulo, principalmente, para ser mais exato, na cidade de São Paulo, onde pode ter até ser transmissão já comunitária, né, porque a pessoa que estava com a variante Delta não teve contato com pessoas que estavam em outro lugar. Agora, flexibilizar as medidas restritivas justo agora, eu fico com o pé atrás. Eu manteria como estava. E aí, Zezé, aquele cálculo, né, entre economia e saúde que é complicado. Eu acho que é bem isso, Marcão. É o cálculo economia versus saúde, mas eu acho que a saúde, assim, pelo menos o que eu percebo assim, do contingente da Covid aqui do estado de São Paulo, é que a aposta em relação à gravidade dos casos, a menor gravidade dos casos, ela está prevalecendo em função do número de vacinados, né? Apesar de ter sido mesmo, quer dizer, se esse caso de variante Delta foi detectado em São Paulo, em outras localidades do estado, em pessoas que não viajaram, que não tiveram contato com pessoas que viajaram, enfim, né? É autóctone, é o que a gente diz. Já deve ter um monte realmente desses casos, dessa variante por aí, aqui. E é uma variante que todo mundo diz que ela é muito mais contagiosa. No entanto, ontem, o pessoal da saúde apresentava os dados, né, da última semana epidemiológica, mostrando que caíram o número de contaminados, o número de internados e o número de mortos. Então, por 2 semanas seguidas, há uma queda, inclusive uma queda aí substancial. Há muito tempo o estado de São Paulo não tinha menos de 9 mil pessoas internadas. E ontem tinha menos de 9 mil pessoas. Então, eu tenho a impressão de que eles estão dizendo isso, sabe? Pode estar circulando, pode ter muita gente doente, mas a vacinação está segurando as pontas e flexibilizar não vai representar voltar àquele momento de março, por exemplo, quando todo mundo saiu aí num desespero atrás de leito de hospital e tudo mais, porque nada era suficiente. Essa é a impressão que eu tenho, Marcos. Eu estou ainda com o pé atrás, né, em relação principalmente às variantes e à eficácia das vacinas, né, em relação às variantes. E a minha preocupação também é do vírus continuar circulando bastante, que aí criam novas variantes e aí pode ter um momento em que as vacinas não sejam suficientes. Mas vamos levando, acho que torcendo e rezando para dar tudo certo, né, para que esse vírus... Esse é um risco, Marcos. Esse é um risco. E esse é um risco que nós vamos correr, porque não se sabe ainda. Não se sabe em que momento pode ser que surja aí uma variante que não seja coberta pela vacinação. E sabe-se com certeza que isso pode ocorrer. Então, é um risco. Hoje eu estava vendo uma matéria. Na China foram feitos estudos lá com uma vacina, eu esqueci o nome do laboratório, mas não é os laboratórios que nós conhecemos aqui, não. E que foi mostrado que a cobertura vacinal vale por 1 ano. Depois disso, começa a cair bastante a proteção.
Então, quer dizer, cara, segura a onda, porque essa vai ser uma vacina anual, eu tenho a impressão. Mas isso já era esperado, né? Eu tinha eu tinha tanta esperança que talvez fosse uma vacina que durasse mais tempo, sabe? Assim, não sei quanto tempo também. O problema... Eu queria muito que durasse mais tempo. Achei um ano coisinha pouca. O problema é convencer a população a todo ano. Né? O problema vai ser convencer a população a se vacinar todo ano. Eu acho que quem não se vacinar vai morrer, porque esse vírus é cabeludo, não é um vírusinho da gripe que você só tem 15 dias de indisposição e depois chacoalha a poeira e volta a viver. Não é bem assim. Então, o nego entende a gravidade da situação ou vai perecer. Agora, essa história aí da Butanvac, né, que aliás hoje foi autorizado estudo, essa fase 3, né, em humanos, graças a Deus, isso daí vai salvar a nossa pátria, porque é uma vacina produzida aqui, mais barata, né, porque é um custo muito alto esse negócio de você vacinar um país inteiro com doses aí que custam o olho da cara, tudo importado, né? E a gente tem na nossa aqui, vai ser mais tranquilo, se Deus quiser. Quem sabe vai ser mais ou menos assim, se vai tomar vacina contra a gripe, já toma contra a Covid. É que não pode, né? Tem que esperar 15 dias, eu acho que... Mas vamos esperar, né, que a ciência evolua a esse ponto e ano que vem a gente já tem uma vacina dupla, quem sabe. E aqui em Campinas, né, Zezé, foi publicado no Diário Oficial de hoje aquela determinação que vai punir as pessoas que se recusam a se vacinar por causa do fabricante, né, do imunizante. Os sommeliers de vacina vão ser punidos aqui na cidade. O nome deles, ele vai ter que assinar ali um termo de recusa. Se a pessoa se negar a assinar esse termo, duas testemunhas vão assinar. E aí essa pessoa vai lá para o final da fila da vacinação e também fica 30 dias sem poder fazer o agendamento no site da prefeitura. Zezé, eu acho que é uma medida mais justa, né? Porque realmente chegou na sua hora de vacinar, você vai escolher a vacina que vai tomar, é aquela história, né? O avião está caindo e te dá um paraquedas. Você pergunta qual é a marca do paraquedas? Não dá. Nesse momento tem que se vacinar e todas as vacinas são seguras, todas as vacinas têm eficácia comprovada, então não tem por que escolher vacina, né? Isso é uma das burrices que... O grande problema hoje do Brasil é que as pessoas que são burras perderam vergonha de ser burras e fazem questão de demonstrar essa burrice em público, e é o que acontece em relação a quem se recusa a tomar a vacina que tem disponível. Lógico que tem casos que dá para entender, uma pessoa que já teve trombose, está com mais medo de tomar AstraZeneca, conversa com o médico, tenta ver se tranquilizar, né, na conversa com o médico. Tem gente, por exemplo, que hoje no Bora São Paulo mandaram uma mensagem falando que a pessoa tinha que ir para o Canadá e está de mudança para o Canadá, e lá no Canadá ainda não aceitam a Coronavac, que vai ser aceita também, porque é a vacina que está sendo usada na China, não vai ter país que vai fechar fronteiras para a China, né? Então, assim, mas ela já está ali, né, no prazo de ir, então ela precisaria tomar uma outra vacina para conseguir entrar no Canadá. Mas, assim, são casos muito pontuais que precisam realmente ter ali uma escolha de vacina. No geral, todo mundo pode tomar qualquer uma delas, né? Tirando as grávidas também em relação à AstraZeneca, mas isso já foi amplamente divulgado. Então, essa é uma das coisas que eu não consigo entender, Zezé, esse povo que fica escolhendo vacina nesse momento que a gente está vivendo. Marcão, eu sou daquele jeito que você sabe, né? Já falava, olha, dá que seu nome nunca mais vai tomar. Se precisar, vai comprar aí. Quando tiver para vender, você vai lá e se imuniza. Tá louco, cara. Nossa Senhora. E aí você tem que editar um decreto para
sabe, nossa, tem gente assim que não tem a menor ideia de coletividade, né, Marcão? Escuta, tem participação aí ou não? Vamos lá, Zezé, tem participação pelo 971021493, 97102. E deu branco, Gil, socorre aí. 971021493. 1493. Antes de tudo, Zezé, deixa eu dar essa explicação aqui para o pessoal que está seguindo a gente no Facebook. Tem uma senhora, Andréa Zanelato, que está falando que eu tentei intimidá-la. Ela já está falando isso há alguns dias aqui no Facebook. Eu mandei uma mensagem no privado dela, realmente, mandando: olá, Andréia, tudo bem com você? Porque eu gosto de conversar com os ouvintes, principalmente aqueles que têm uma opinião completamente contrária à minha, porque eu aprendo com eles também. É uma maneira de eu entender, né? Porque tantas ofensas, que às vezes teve uma experiência que eu tive na TV, no Bastidores do Poder da TV, que eu estava respondendo o WhatsApp, e teve uma pessoa que estava ali num desespero por causa da pandemia, e os xingamentos que ele mandava, depois ele conseguiu perceber isso, que ele estava depositando na gente toda a raiva que ele estava sentindo naquele momento. E a gente conversou muito e teve um bate-papo legal. Nossa, eu conversava horas com os telespectadores ouvintes, eu gosto de ter essa conversa. Então eu realmente mandei uma mensagem para ela: oi, Andréia, tudo bem? E ela está falando que isso foi uma tentativa de intimidação. Olha, não teve, porque não teve nem resposta da parte dela para eu continuar a conversa. Então, assim, não teve tentativa de intimidação, foi uma tentativa de conversar, de trocar ideia, de tentar entender uma outra cabeça, outro ponto de vista. Isso esclarecido, vamos lá para as mensagens do nosso WhatsApp, que tem aqui chegando o Carlos, eu já falei, né, que era a situação das vacinas. Tem um senhor aqui que mandou um vídeo e áudio a gente não está conseguindo ouvir, então mande mensagem escrita que é melhor. E o Tandy Negrão: bom dia, você que acordou e descobriu que a ala militar é também a ala ideológica, que por sua vez é a ala genocida, e em contrapartida é a ala corrupta. A opinião do Tandy Negrão aqui no nosso WhatsApp. Tem também aqui o final de telefone 7079, Camargo: uma vergonha a nota das Forças Armadas em ataque aos membros da CPI e desrespeitando o Senado. As Forças Armadas não são a guardiã da democracia. Judiciário, Legislativo e a Constituição, essas sim, as guardiãs deveriam cobrar do governo corrupto do Bolsonaro. Aí as mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp, 971021493. E mandar aqui um abraço também para o Luiz Fabiano, que está conosco. 11h27. Zezé, chegou a hora, vamos embora. É isso aí, Marcão. Que pena que amanhã você não vai estar aqui, né? Zezé, mas um dia eu volto em definitivo. Isso há de acontecer. Estou me esperando, eu vou continuar te chamando então, tá bom? Um beijo, gente, Zezé. Beijo, Marcão, beijo para todos. Bom resto de dia. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. O programa Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band Campinas, com produção e apresentação de Zezé de Lima, Marcos Andrade e Rose Guglielminetti. E na mesa de som nós temos o Leandro Renato, na central técnica o Gil Kleber. Até mais, tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa.